Boa noite, Santa Catarina, Joinville, essas cidades maravilhosas que cercam a nossa cidade dos príncipes. Então, gente, 2012 a gente quer que os sonhos de vocês sejam realizados, né? Muita alegria, muita paz, muito amor e nós, da TV Brasil Esperança, levando boa informação. E o programa Tema Livre quer se transformar num caminho do bem, de boas informações, de boas notícias, de ótimas entrevistas, do jeito que você gosta. E hoje estávamos pensando assim, quem que eu entrevisto por primeiro, né? Tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa otimista, uma pessoa positiva, que quer ver a nossa cidade cada vez mais bonita. E não teve outra escolha senão a do Omar Amin Ghanem Filho. A propósito, Omar, eu admiro não somente você, como toda a família Ghanem. Que legal. Sabe, a gente olha assim e a gente percebe que é difícil escolher quem é que tem o melhor currículo, né? Que legal, muito Porque obrigado. impressiona. Que legal. Boa que noite, honra. Marco. Boa noite, Marco. É um prazer estar aqui novamente com vocês no Tema Livre e abrindo então essa sessão de 2012. entrevistas, com certeza, né? Lembrando que efetivamente aquilo que nós conversávamos, né? O propósito realmente é levar informação e é um jornalismo muito bacana, que contagia e que tem no fundo essa proposta, né? De trazer pessoas para compartilhar, né? Quer dizer, o jornalismo do bem mesmo, né? Inclusive, eu disse para ele, quando ele fez menção à frase, olha, tá aí a frase que eu vou utilizar durante o ano inteiro. Que legal, que bacana. E é verdade, né, Omar? Nós trazemos aí tantos entrevistados e todos eles falando sobre coisas... Claro que às vezes a gente fala de coisas ruins, mas com o objetivo de fazer com que as pessoas melhorem de vida, melhorem de saúde, se tornem pessoas mais alegres, mais felizes. São propósitos de alerta, né, de prevenção e até de cuidado para que aquilo que é ruim não aconteça comigo ou que eu não realize isso, né? E é isso que você tem feito. Tá de parabéns. Legal. Então, nessas férias eu estava lendo o livro do Steve Jobs. Ótimo. Grande empreendedor, né? Com certeza. E eu te confesso que eu lembrei de você também. É mesmo? Que honra. Porque Steve Jobs era um camarada elétrico, né? Sempre pronto para fazer coisas. É verdade. E esse é o Omar. Ou estou enganado? Tem muita coisa, Marco. A gente realiza aquilo que nós sonhamos, né? E nós, do Grupo Ghanem, estamos sonhando bem alto, certo? E com muitas ideias, e certamente ideias para compor e agregar a vida das pessoas que estão ao nosso entorno, né? Tentando aí oferecer produtos e serviços de uma maneira que traga praticidade, conforto, agilidade à vida das pessoas e principalmente no quesito dessa atenção, né, à saúde e ao meio ambiente, né, são as nossas principais arestas. O Mar não tem laboratório em outras cidades, em outros estados, já copiando tuas ideias aqui, não? Olha, Marco, tem bastante coisa, inclusive nós estamos sendo bastante referenciados em sites nacionais como referência, né, principalmente na questão de controle de qualidade, de metodologia, em processo de acreditação. Hoje o nosso laboratório é um dos 20 mil laboratórios, numa seara de 98, que possuem um programa de acreditação para laboratórios clínicos. Lembrando que aqui em Santa Catarina são apenas 2, um em Floripa e um aqui em Joinville, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que nos audita efetivamente, né, analisando como é que estão as características e as condições tanto da fase pré-analítica, né, no atendimento ao cliente, na fase da análise especificamente, e do pós. Então é uma atenção que nós temos bastante. E uma das coisas, assim, Marco, que eu acho que referencia muito bem a sua fala, é essa questão de não pensar apenas em ser um laboratório realizador de exames e análises e ensaios. É aquela questão de você agregar valor à vida das pessoas que nos procuram. Claro. Né? E esse é o nosso propósito. Então, Steve Jobs, eu acho que
enquanto nós começávamos a usar um dos produtos dele, ele já tinha mais 2, certamente, sendo ou preparado ou já startado até para implementação no mercado, e é o que a gente tem feito também. Claro. Né? Os japoneses pensam muito assim. Com certeza. E eu acho que as pessoas deveriam se projetar mais. As pessoas, às vezes, pensam somente no que vão fazer no dia. Mas eu acho que você tem que pensar, eu já fico imaginando o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Parabéns. Eu já sei onde é que eu vou estar. Eu vou estar lá no meu sítio, lá, entendeu? Em 10 anos. Nem que eu tenha que ter uma internet e todo um sistema para entrar em contato com muita gente. Ótimo. Né? E com mas certeza. Quero estar lá respirando, já moro num sítio, mas quero ter mais tempo lá. A internet vai estar com você. Além da internet, outras coisas, possivelmente. Mas muito legal. E aí é que está. Eu acho que uma das características dos empresários, dos administradores, ou até de empreendedores, não necessariamente empresários, é planejar. Né? Olhar para o futuro. Certamente. Quando eu falei no sonho, esse sonho ele está composto, né, de uma desfragmentação, possivelmente, que é o planejamento. Né? Se você anualmente não parar e pensar seus próximos 3, 5, 10 anos, você não tem para onde rumar, né? Para onde eu vou. Tem gente que sonha, mas não realiza. Né? Diferente. Você se programa e fica. Eu tenho a impressão que você é do tipo que fica agoniado se a coisa não acontecer, dentro do prazo que você estabeleceu. É bem isso. E uma das coisas que eu acho que vem bem a compor ao que você está dizendo, nós temos que planejar, nós temos que agir, realizar, mas uma coisa que nós temos que nos atentar, isso muitas vezes pode não dar certo. Né? E isso é uma característica das pessoas que querem buscar a positividade, querem agregar valor. Nem sempre tudo aquilo que a gente planejou, sonhou e está realizando está dando certo. Tem que remodelar. Total. Né? E não desistir. Né? Aquela ideia de correr risco, mas calcular e efetivamente ir atrás dos seus sonhos. Agora, falando em ideia, você está vestindo uma camisa muito colorida, muito bonita, que é o Gunnyzinho, que deu uma ideia que deu certo. É verdade. Nós, há muito tempo, juntamente com a equipe do laboratório, do Gunny, nós sonhávamos em ter uma proposta que pudéssemos atender crianças, seus pais, seus responsáveis e, por que não, as gestantes, num espaço todo remodelado, com a ideia de fazer uma integração, né, das próprias famílias dentro de uma casa, laboratório, uma das únicas no Brasil, inédita, com vários conceitos, que está aqui em Joinville, na região central. E essa casa, ela tem uma proposta, Marco, muito interessante, que a partir do momento que o cliente entra em uma determinada sala, ele tem já o seu atendimento e a sua coleta no mesmo espaço. A turminha do Ganenzinho são 6 mascotes, cada um com um valor da organização. Então, quando nós falamos sobre inovação, o Nil é quem responde pelas questões, que é um japonês, que é um oriental, que está todo articulado para convencer as crianças da importância de elas também. Então, eu estou curioso, Omar. Vocês talvez não deu tempo ainda para mensurar esse tipo de coisa, mas as crianças no Ganenzinho choram menos? Certamente. Marco, eu vou partilhar dos meus dias, no mínimo, nos primeiros 3 meses desse ano, eu estou dentro da casa. E uma das coisas que facilmente é evidenciado é justamente essa sua colocação. A criança entra numa casa de brinquedo, ela não entra em um laboratório. Lá nós também coletamos. É o tipo de laboratório que a criança quer voltar. E isso é uma coisa muito bacana que você está colocando. Nós temos, inclusive, alguns clientes que brincam conosco dizendo assim, vocês criaram um negócio meio desafiador, porque as crianças não querem ir embora. Mas a ideia, Marco, é fazer com que todo aquele medo, o trauma de algumas crianças para com os procedimentos, inclusive nos nossos laboratórios, nas nossas unidades, que o profissional vinha com um jaleco branco te atender. Hoje o Ganenzinho tem todo um macacão colorido, com muita cor, muita brincadeira no próprio uniforme, né? A casa ela é toda colorida, o chão é azul, o teto é amarelo, as cadeiras são verdes. Quer dizer, é uma composição muito louca, né? Tem um parquinho dentro da casa, tem o Wii. A criança fica louca, efetivamente. Então eu vou perguntar agora para o Omar bioquímico. Essa coisa assim de ansiedade, nervosismo, interfere no resultado do exame? Com certeza. Quando nós procuramos um laboratório, né, nós cliente, nós pessoa física, obrigatoriamente nós temos que tentar buscar estar nas condições basais. Né? E não só o estresse, mas o exercício físico.
por exemplo, realizado antes de uma coleta, ele certamente interferirá tanto nos exames de glicose, de glicemia, né, que é o açúcar que circula no nosso organismo, quanto no fator 8 de coagulação, quer dizer, interfere sim. Então, quanto mais basal, em condições normais, nós tivermos para a realização tanto de um exame, melhor. Inclusive, a grande solicitação dos exames hoje e realizações de coleta, elas são efetivadas no período matutino, justamente porque nos dá a oportunidade de acordarmos, estarmos, né, naquele período de 8 a 10 horas, que é um período que muitas vezes, para alguns exames básicos de rotina, que todo e qualquer check-up possui lá um colesterol, um triglicerídeos, colesterol que é gordura, né, o triglicerídeos também, e a glicose que é o açúcar, e que dependem de 8 a 10 horas de jejum. Okay? Omar, o brasileiro é viciadinho em remédio. É. Tem gente que chega a ter uma farmácia em casa. Certamente. Então a pergunta, remédios interferem em exames laboratoriais? Sim, interferem, né? Principalmente os anti-inflamatórios e também os antibióticos, né, que podem coibir, né, determinados resultados e fazer com que muitas vezes liberemos resultados falsos negativos, quer dizer, não evidenciando uma possível infecção ou alguma inflamação no organismo. Isso pode interferir também em fatores da coagulação sanguínea. Então, é uma das grandes atenções que os laboratórios têm, é sempre questionar, né, se o cliente está ou não utilizando um determinado medicamento, né? E sempre o laboratório aí oferece essa informação ao bioquímico, que é o analista que está realizando a análise, e o próprio bioquímico vai evidenciar, dependendo do resultado, se esse resultado ele pode ser liberado dessa maneira ou se uma observação... Se é determinante? Né, sim, se é determinante ou não para aquele resultado, e aí o médico, obviamente, receberá essa informação também. Tem uma coisa que eu sempre quis perguntar, e a pergunta agora veio na relação de perguntas feita pela produção. Por que devemos desprezar o primeiro jato de urina quando vamos fazer o exame? Ótimo. Tanto secreções quanto células, elas podem estar na uretra e essas secreções ou as próprias células, elas podem interferir falsamente também, de uma maneira positiva, para o resultado de uma urina. Então, tanto na cultura da urina quanto no parcial, que é o exame rotineiro de triagem, né, de urina. Então, tem-se um cuidado muito grande de fazer com que esse primeiro jato, claro, ele elimine essa secreção e essas células, principalmente em quadros de infecção urinária também, para que nós possamos coletar apenas a urina, abre aspas, né, limpa, para que essa urina limpa, ela seja analisada pelo bioquímico. E traga números mais confiáveis, mais reais. Totalmente, né? Se o cliente não despreza o primeiro jato de urina, possivelmente aquela célula ou a secreção que está naquele primeiro jato, ele pode interferir falsamente para o resultado. E aí, né, o médico vai conduzir a uma terapia, muitas vezes, medicamentosa, desnecessária. Então manda um recado para o fumante. O camarada fuma e se intoxica, né, e depois vai fazer o exame. Não pode, né? São vários os exames, claro, que estão... São toxinas, né, que estão sendo lançadas? Total, correlacionados ao fumo. Novamente, a solicitação das condições basais. Então, acordou, né, pode-se tomar um pouco de água, né, a água não interfere no exame laboratorial, claro, se tomada numa condição de até 250 ml, quer dizer, um copo. Nada de exagero. Nada em exagero, porque se água em exagero, ela vai diluir a sua urina, né, e isso também pode falsamente trazer um resultado de urina não muito compatível à clínica, né, do paciente. Mas é uma coisa bem importante, né? Então, cigarro não se deve fumar antes da realização de uma coleta. Tá aí, viciadinho. Sem fumo. Menstruação interfere no exame? Perfeito. Menstruação não interfere no exame de sangue. Ela pode interferir sim, e aí bastante cuidado, no exame de urina. E aí vem uma sugestão do laboratório sempre de fazer uma higiene, obviamente antes, e também, quem sabe, usar o tampão vaginal para que o sangue da menstruação não interfira, não caia na urina, nessa coleta, e que isso pode falsear também o resultado, positivando a hemácia, a hemoglobina dentro da urina. Então é um cuidado bastante grande para quando a cliente menstruada estiver, ela ou cuidar ou esperar o período menstrual passar para que ela venha fazer um exame de urina no laboratório. Porém, os demais exames de laboratório, né, os exames de sangue que eu havia referenciado,
A cliente menstruada, ela pode vir ao laboratório, ela vai informar isso, porque o laboratório, obviamente, vai perguntar se ela não está menstruada ou até quando foi a data da sua última menstruação, principalmente para alguns exames que interferem diretamente, e aí nós vamos liberar isso como observação no resultado. E essa informação é levada ao médico, e o médico, com a clínica, ele vai interpretar o resultado. Enquanto você falava, eu viajei no tempo, né? É mesmo? Aí lembrei que no passado, nos tempos bíblicos, as mulheres menstruadas não poderiam se aproximar das pessoas, né? Eram tratadas de maneira diferenciada. É como se mudasse alguma coisa, né? É verdade. É. Vamos lá, então. Exames que pedem jejum devem ser feitos pela manhã? Olha, não necessariamente, tá? E isso é uma coisa muito bacana, Marco. Hoje, no Gunning, nós temos quase um menu de 3.000 exames e apenas 20 dos 3.000 precisam de jejum. É muito pouco. Porque a tecnologia hoje, implementada em laboratório de análises clínicas, nesses laboratórios que constantemente estão mudando seus equipamentos e trazendo inovação para dentro da rotina laboratorial, eles possuem determinados agentes que coíbem a questão do alimento na realização do exame. Então, a grande maioria dos exames não precisam de jejum. Porém, um alerta. Geralmente, estes 20, um dos 20 está no rol ou do check-up ou da solicitação médica. Então, aquela história de eu ter uma glicose, eu obrigatoriamente vou precisar de jejum. Claro. Então, aí faz no atacado. Aí sim, com certeza. Aí se está dos 20 exames que você tem, um precisa de jejum, vai fazer uma coleta só, claro, obviamente, né? E aí você precisa de um jejum de 8 a 10 horas. Legal. Foi um bate-papo assim muito bacana. E sobre, vocês também fazem um exame muito bacana que eu já fiz. Análise da composição corporal. Isso. Né? Hoje é impressionante o número de pessoas obesas no Brasil. E antes de vir para cá, pesquisei um pouco sobre obesidade. As mulheres hoje no Brasil obesas chegam quase na casa de 14%. E aquelas que estão a caminho, 35%. Ou seja, muita gente fora do peso normal. E isso interfere em várias doenças, não é? Coronárias, diabetes tipo 2. Isso mesmo. E vocês têm um exame que diz exatamente onde é que estão as gorduras acumuladas. Perfeito. Essa análise da composição corporal, nós compramos uma balança que é InBody, que ela te analisa em menos de 40 segundos, né? Ela faz um cheque global do seu organismo na sua composição, tanto de água, então ela vai te dizer quanto de água você tem no seu organismo, quanto massa magra, quer dizer musculatura mesmo, onde está concentrada, como ela segmenta, Marco, ela te mostra até por desenhos aonde você tem mais músculo, se é no teu braço esquerdo, no braço direito, na perna esquerda, na perna direita, ou se é no abdômen, no tronco. Eu fico pensando a importância desse exame, principalmente para pessoas que estão malhando em academias, por exemplo. Também. Qual é o tipo de exercício que eu devo me exercitar mais? Perfeito. Nutricionistas, nutrólogos, cardiologistas, endócrinos, pediatras, muita criança fazendo essa análise da composição corporal, porque ela traz para as crianças, inclusive, o acompanhamento do desenvolvimento ósseo, do crescimento da criança após os 3 anos. Então, quer dizer, é uma análise muito fácil de ser realizada, barata, prática, né? O resultado sai nesses 40 segundos e você tem realmente um cheque, uma fotografia mesmo do seu organismo. E sai mesmo um bonequinho, né? Sai o bonequinho. E o legal, Marco, é que quando você faz pela segunda vez, o laboratório ele consegue salvar, né, a sua análise anterior e por gráficos nós mostramos assim, se você está numa dieta legal, se o seu exercício físico está bacana, se o medicamento que você está tomando está te ajudando também. Quer dizer, é uma análise completa. Quando eu fui ainda tinha uma porção de frutas ainda para se deliciar. É verdade. Omar, vamos sortear. Legal. Uma análise? Sim. Agora eu estou pensando aqui, como é que a gente faz o sorteio? Dá uma sugestão. Eu tenho uma sugestão, sim. O primeiro cliente, a primeira pessoa que está nos ouvindo e vendo, e twittar para nós, @Grupo Gunning. Gunning escreve-se G-H-A-N de navio, E de Emília, M de Maria. Esse cliente, então, @Grupo Gunning, vai escrever: eu quero a bio do programa Tema Livre. O primeiro cliente, então, que nos twittar esta mensagem,
ganha análise. Pode ser assim? Então tá, olha só, para você que estava meio cochilando, porque nossos programas agora eles começam às 23 horas Isso. e vão no badalar da meia-noite. Meia-noite, né? claro. Então, vamos repetir então. Ótimo. Quem quiser participar vai ter que twittar. Perfeito. @Grupo Gunning, dizendo eu quero a bio, B-I-O, do programa Tema Livre. Fala em twittar, você é twitteiro também, né? Sim, nós não paramos. Mas você sabe que o Twitter... É uma ferramenta assim impressionante, como né? as demais redes sociais, sim, nos oportunizam uma troca, uma interação muito grande. As pessoas, assim como essa oportunidade que você nos deu... Você consegue abalizar muita coisa pelo Twitter, né? É muito rápido, né? As pessoas muitas vezes perguntam como é que faz para eu chegar ao laboratório? Ou como é que eu posso proceder para me preparar para uma análise da composição corporal, por exemplo? E você tendo, então, a facilidade, você responde momentaneamente e a pessoa no dia seguinte está no laboratório. E quem não estiver preparado para essas novas ferramentas está sujeito a ficar fora do mercado aí, Ficou. Eu acho que ficou, né, Marco? Eu acho que primeiro é vontade, né? Claro. Independente se você tem os 50, 60 anos, você tem que pensar que o mundo está se virtualizando mesmo, né? E as organizações estão se preparando para isso. Tá aí, gente. Não perca tempo. Corra, né, com seu celular lá e vai twittar. É verdade. Vamos twittar. Muito bacana. Olha aí, gente. Eu ganhei uma camiseta do Gunningzinho. Muito obrigado. Imagina, maior prazer, Aras. Foi um prazer imenso entrevistar Omar Amin Gunning Filho, ele que é farmacêutico, bioquímico e administrador de empresas, sócio do Grupo Gunning, que contempla o Gunning Laboratório Clínico, o Laboratório Popular, o Gunningzinho, Laboratório para Gestantes, Crianças, Seus Pais e Responsáveis, e o Gunning Ensaios Especializados, Análises Ambientais, Alimentos, Toxicologia e Higiene Ocupacional. Omar, que 2012 seja de muita bênção, de muita luz para você. A nós. Muito obrigado pela oportunidade e a todos vocês que nos assistiram. Legal. Gente, na sequência nós vamos entrevistar a pessoa responsável pela Confraria dos Escritores de Joinville. Bacana, né? Essa é a nossa cidade, sempre nos surpreendendo. E nós seguimos, Omar, com jornalismo do bem. Com certeza. Até daqui a pouco. Legal.